Olá, bem-vindo ao Oftalmo GPS, onde navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. Hoje vamos falar sobre a DMI intermédia, uma entidade muitas vezes nos cria dúvidas no diagnóstico, na abordagem, na necessidade ou não de nos preocuparmos com estes doentes. Bem-vindo ao Oftalmo GPS. Hoje vamos falar da DMI intermédia. Para isso, tenho comigo o coordenador do Grupo Português de Escrínio e Vítreo, Dr. Miguel Lume, da ULS Santo António. Boa tarde, Miguel. Olá, Mário. Olha, hoje, como tu disseste, vamos falar sobre a DMI intermédia. Nós sabemos que a DMI geralmente é classificada em 3 estadios, 3 fases, uma fase inicial, uma fase intermédia e uma fase avançada. Na fase avançada pode assumir uma forma atrófica ou neovascular, frequentemente exudativa, e vamos focar um pouco na DMI intermédia porque tenho constatado que às vezes há uma certa dificuldade em caracterizar bem a DMI intermédia, identificar os doentes e muitas vezes constato também que não se sabe muito bem a razão pela qual é importante identificar estes doentes com DMI intermédia. Para falar sobre a DMI intermédia, convidei a professora Rita Flores, que agradeço a amabilidade de ter aceitado participar no Oftalmo GPS, e então ia apresentá-la. No fundo, a professora Rita Flores dispensa um pouco a apresentação, toda a gente a conhece, já foi presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, é diretora do Serviço de Oftalmologia do OLS do OLS São José e é uma referência na área da retina médica. Uma vez mais, muito obrigado por ter aceitado participar no Oftalmo GPS. Então, afinal, o que é a DMI intermédia? Olá, Viva. Olá, Miguel. Olá, Mário. É um gosto estar aqui. A DMI intermédia é, de facto, um estadio na evolução de uma doença com um longo percurso, que é a degenerescência macular da idade na sua generalidade, que se inicia numa fase precoce, são os primeiros sinais da doença, e termina em formas avançadas com uma franca repercussão na cuidado visual e na qualidade de vida dos doentes. No meio destes dois extremos temos a forma intermédia. E porquê é que é importante falarmos da forma intermédia? É de facto um grupo heterogéneo de doentes e por isso também tem uma riqueza semiológica e de investigação importante, mas é um grupo que deve ser identificado porque, estando estes doentes algures na sua fase de progressão destes estadios iniciais a estadios mais avançados, é um grupo privilegiado para podermos analisá-los, estudá-los e caracterizá-los, perceber que esses doentes estão em risco acrescido de evolução para formas mais avançadas da doença e, portanto, são um grupo em que todos nós temos o sonho de poder encontrar mecanismos para prevenir, para impedir a evolução da doença para formas mais avançadas e, portanto, no futuro será um grupo privilegiado para arranjar mecanismos de tratamento e mecanismos de prevenção. Exatamente. Por isso, é um caldo de cultura que tem inspirado muita investigação, muitas teses, muitos trabalhos científicos. A Rita falou aí de uma certa heterogeneidade no fenótipo da DMI intermédia. De facto, classicamente, tradicionalmente, nós baseávamos na fundoscopia, na retinografia, para classificar a DMI intermédia, as drusas grandes com ou sem alterações pigmentares, mas hoje em dia, com a imagem multimodal, nós, no fundo, somos capazes de caracterizar bem melhor a retina, o segmento posterior, e surgem, de facto, outras entidades, como os depósitos drusinosos subcutâneos, as paquidrusas, e uma série de biomarcadores, nomeadamente no OCT. Quer falar um pouco sobre isso para as pessoas que nos ouvem e vêm tomarem conhecimento? Certo. Ainda antes de responder, a DMI intermédia tem, de facto, por definição, algumas designações e é efetivamente o tamanho dos drúsanos, que têm que ser drúsanos de grande tamanho, associados ou não a migrações pigmentares, mas a própria definição de DMI intermédia varia um bocadinho de acordo com a classificação usada. Esta é a classificação de Beckman, que é aquela que normalmente usamos, mas há outras classificações que dão algumas nuances e umas pequenas modificações em relação a este conceito
tratamento de base. De qualquer das formas, o que é importante reter são doentes que têm um risco de progressão para formas mais avançadas da doença maiores. E, portanto, além desta semiologia retinográfica ou fundoscópica, que era a semiologia habitualmente, era o que havia, e, portanto, eram esses os doentes que nós considerávamos como de risco, e eu lembro-me que aprendi nos meus primeiros tempos do internato que sempre que eu visse drúsenos serosos confluentes com migrações pigmentares, era uma bandeirinha, um doente de risco. E se fosse bilateral, ainda pior, não é? Ainda pior. De qualquer das formas, hoje, exatamente com a riqueza semiológica e imagiológica que temos na avaliação dos nossos doentes, outros dados vieram que nos complementam muito o estudo e a caracterização, para além da simples fundoscopia. Vieram complementar, mas também vieram permitir que pudéssemos conhecer e compreender melhor esses doentes. Efetivamente, o OCT introduziu-se na nossa prática clínica com uma grandiosidade suprema e, efetivamente, dá-nos muitas indicações, que irei dizer, uma mudança de paradigma. Uma mudança. E, efetivamente, todos nós que trabalhamos nesta área temos pouco a pouco feito um switch das ferramentas semiológicas que tínhamos antigamente para outras mais atuais. E aí, naturalmente, o OCT está em primeira linha e também o OCT-A, que vem, e já poderei explicar mais à frente, a importância que também nos dá no estudo destes doentes. Relativamente ao OCT, independentemente que não vamos só procurar os drúsenos, que era aquilo que a fundoscopia fazia, procurar os drúsenos é importante, avaliar a sua dimensão é importante, mas há coisas muito mais importantes a fazer do que isso. A heterogeneidade ou o conteúdo do drúsen, avaliar se ele é hiporrefletivo, hiperrefletivo, portanto, a composição do drúsen no seu interior é também importante. Avaliar as camadas da retina na vizinhança do drúsen também é importante. A existência de focos hiperrefletivos, queiram eles dizer, e ainda há algum desconhecimento sobre o que é que eles querem mesmo dizer, mas sabe-se que também é um fator de risco para a forma atrófica ou exudativa. E a coexistência de outros depósitos que não são drúsenos propriamente ditos e são chamados depósitos drusenoides subretinianos, que são os tais pseudodrúsenos reticulares, como nós e sabemos também são doentes que, quando coexistem este tipo de depósitos que se localizam noutra localização, ao contrário dos drúsenos que estão abaixo do EPR, estes estão acima, portanto têm uma composição bioquímica diferente, têm uma localização nas camadas externas da retina diferente e também têm um fator de risco associado. São doentes que normalmente progridem para formas mais graves, muitas vezes com atrofias e provavelmente encaixar-se-ão em grupos com ritmos de progressão para formas mais avançadas, maiores. A nível de seguimento destes doentes, devemos vê-los com que intervalo na consulta, com que exames, além do OCT, naturalmente, e que alertas é que devemos deixar aos doentes para terem nos intervalos em que não vêm à nossa consulta? Pronto, estes doentes, em termos de sintomas, podem ser ainda doentes que tenham ainda uma boa performance visual e, portanto, é importante não avaliá-los só pela medição simples da acuidade visual, e há outros dados importantes em termos de sintomas, que é, por exemplo, a velocidade de leitura, saber ouvir os doentes e muitos deles apresentam diminuição da sua capacidade visual em baixos teores de iluminação e, portanto, há aqui notas semiológicas importantes a tratar. É claro que muitos deles começam a ter algum compromisso visual, mas nem todos, e não devemos esperar por esse compromisso visual, que aqui a acuidade visual é um mau elemento para ajudarmos só a seguir esses doentes e, portanto, temos que recorrer muitas vezes a estudos, outros estudos funcionais, se tivermos, e aí a microperimetria nem sempre temos, e efetivamente na prática clínica utilizamos muito pouco, mas depois socorremos-nos muito dos estudos anatómicos. Mas esta monitorização, como é que ela é feita? Por exemplo, que conselhos pode dar? Pronto,
Em termos de conselhos para dar relativamente à monitorização, estes doentes devem ser vistos a cada 4 a 6 meses. Penso que 6 meses será um bom intervalo de tempo. Naqueles doentes em que eu notar que estes biomarcadores de progressão que assinalei existem de forma muito rica, generosa e progressiva, reduzo para 6 meses e devo reduzo para 4 meses, para menos tempo. E devo explicar ao doente que se houver uma modificação súbita do seu padrão visual, o aparecimento de metamorfopsia, deve ser assinalado e, portanto, é um bocadinho educar o doente para valorizar as queixas que, podendo ser subtis, devem ser valorizadas para poderem ser tratadas atempadamente. Geralmente utiliza a grelha de Amsler, aconselha a sua utilização? Sim, nestes doentes é importante, apesar de a grelha de Amsler muitas vezes em certo tipo de doentes mais cuidadosos, mais diferenciados, se a fizerem de forma correta é de valorizar. De qualquer das formas, nestes doentes que têm muitas vezes muitos drúsenes perto da mácula e na zona central grandes, distorção. por si só já têm distorção e às vezes não é muito fácil. Seja como for, é um bom exame em termos de automonitorização, enquanto outros não temos melhores e que talvez no futuro nos possam ajudar a trazer na monitorização em casa. Mas, de facto, a vigilância regular, uma certa automonitorização e, sobretudo, dar a perceber ao doente que se houver um padrão súbito da sua qualidade visual, metamorfopsia, uma visão mais turva, mostrarmos-nos e tem uma via verde para aceder à sua consulta. Exato. Isso é uma coisa muito disponíveis muito para eles saberem onde nos podem encontrar e perceber que perante uma mudança desse padrão, um dos fatores prognósticos mais importantes é a precocidade com que o tratamento é proposto. Por isso é que geralmente o segundo olho com a DMI exudativa geralmente consegue-se atingir melhor a acuidade visual do que no primeiro olho, precisamente por isso, por causa da precocidade de tratamento. Mas relativamente a estes doentes com DMI intermédia, a nível terapêutico, fornece os suplementos do AREDS 2. Pronto, infelizmente para estes doentes com DMI intermédia, o que tenho para lhes oferecer, o que a ciência até ao presente momento demonstrou que pode reduzir a velocidade de progressão da doença, é dar-lhe conselhos gerais, alimentares, aconselhar a nossa dieta mediterrânica, não fumar é de facto um conselho muito importante, é de facto o fator externo que se sabe que influencia mais estes doentes. E é os suplementos vitamínicos. Os suplementos... Aqui a fotobiomodulação não se mostrou promissora, não é? Não se mostrou eficaz, alguma esperança, mas... Os últimos resultados, portanto, é o que temos e, no fundo, e mostrou-se eficaz precisamente neste grupo de doentes, portanto, faz todo sentido utilizar. Sim, aqui sobretudo nestes doentes com drúsenes grandes e portanto com formas intermédias bilaterais ou em doentes em que já um olho já passou para o estadio avançado, eu recomendo porque efetivamente é o que a ciência nos diz, apesar do AREDS 2 não foi tão robusto como os outros dados que tínhamos do AREDS 1, é de facto o que nós podemos ajudar o doente para reduzir o seu ritmo de progressão. É claro que há aqui uma variedade individual de cada um, tem a ver com o património genético de cada um e com o seu estilo de vida e com os desígnios de cada um, e isso nós não podemos alterar, mas depois são, além de oferecer estes conselhos de ordem geral, é efetivamente nos mostrarmos disponíveis, ensinar o doente a valorizar as suas queixas. É claro que o doente pode evoluir numa vertente puramente atrófica e essa, muitas vezes os doentes mantêm queixas significativas e crescentes, ainda que a acuidade visual possa, em gabinete de consulta, se mostrar relativamente estável, mas depois pode haver uma diminuição abrupta e súbita
porque a zona atrófica atingiu a fóvea e aí, infelizmente, nós não temos, já poderemos falar um bocadinho mais à frente do que há em pipeline para essa forma atrófica, mas efetivamente não temos ainda nada de robusto e de cientificamente provado para oferecer aos doentes. E depois temos efetivamente a arma terapêutica, que é a terapêutica anti-VEGF injetável, que modificou drasticamente o prognóstico visual desses doentes, que evoluem para a forma exudativa, que é uma forma mais agressiva, menos frequente, é certo, mas que aqui as injeções intravítreas, se forem feitas de precocemente e numa calendarização cuidadosa e recomendada, conseguimos muitas vezes muitos doentes manter conduzem doentes com mantêm com velocidade de uma leitura, capacidade de leitura e até de verdade. condução. Muito bem, estamos agora a chegar ao final deste nosso episódio do videocast. Passando para a nossa rubrica fixa, o InFocus. Que artigo é que nos traz hoje, Sra. Rita? Eu trouxe um artigo que vai em continuidade com aquilo que nós dissemos, que é um artigo que foi publicado no final de 2023, mas que ainda está atual e que foi publicado no Retina pelo SPEID, pelo Richard SPEID, em que aborda exatamente a inibição do complemento como proposta terapêutica para atrofia geográfica. É um artigo delicioso e cáustico, e que desconstrói um bocadinho, e isso é uma lição também para nós, para poder olhar com um sentido crítico para, às vezes, os ensaios clínicos e os resultados dos ensaios clínicos que nos oferecem de bandeja, olhar para eles com algum sentido crítico e por um lado, para mim foi uma pedrada no charco, porque a expectativa também era muita, a expectativa portanto, só para contextualizar, a proposta terapêutica para a DMI atrófica da inibição do complemento, que lançou alguma, eu não poderei dizer alguma euforia, porque nunca houve propriamente uma euforia, mas houve alguma expectativa, alguma esperança. Há uma exatamente, não é? Havia um buraco, portanto, e continua a haver. Estamos à espera e continuamos à espera, não é? E esse artigo, efetivamente, desconstrói um bocadinho os resultados, mostra que os benefícios anatómicos documentados, o que é que eles poderão querer dizer, e parece que querem dizer pouco, porque a redução da velocidade de progressão da área atrófica, que demonstrou um resultado significativo depois de bem mastigada, revela que ao final de um ano a melhoria são a não perda de 2 células de epitélio pigmentado, que através de raciocínios matemáticos é interessante ver. E depois vai mais além porque mostra que o facto de a área atrófica progredir um pouco menos, e a progressão parece que são 2 células de epitélio, o correspondente ao diâmetro de 2 células de epitélio pigmentado, ainda vai mais além, ou seja, não foi documentado perda celular dessa pequena área, mas as células estão moribundas, ou seja, as células não têm benefício e, portanto, não só não têm benefício, como ainda podem produzir e promover um fenotipo secretor de citocinas que promovem elas próprias o maior risco de neovascularização, como se vem a provar, e portanto, depois ainda dá mais um passo e discute, já um bocadinho filosoficamente, se será ético promover tratamentos que não dão benefícios funcionais, dão um benefício anatómico interrogado e promovem um gasto de capital brutal e portanto faz umas reflexões sobre a sustentabilidade de tratamento. É um pouco. Muito obrigado, professora Rita. Este artigo, de facto, há uma frase, alguns que eu li, toda a gente ficou feliz, menos os doentes. Não é? E nós esforçamos-nos tanto por aprender a dizer o pegcetacoplan, o avacin captado, e no fundo foi tudo em vão. Esses inibidores do C3 e C5 complemento realmente não se mostraram eficazes, pelo menos em termos funcionais. Pronto, relativamente à ADMI intermédia, acho que ficou tudo dito. É uma
fase da DMI muito heterogénea, com diferentes fenótipos. Falamos de muitos também biomarcadores e, de facto, é diferente, é preciso estratificar o risco. Se houver drusas grandes, mas sem anomalias pigmentares, só unilateral, se nós não tivermos grandes biomarcadores, podemos espaçar o intervalo na monitorização, mas se nós tivermos envolvimento bilateral, anomalias pigmentares, o double layer sign, pronto, no fundo são biomarcadores que aumentam o risco de progressão e, portanto, temos que reduzir o intervalo da monitorização. Portanto, está mais um episódio. Obrigado, Mário. Vemo-nos no próximo episódio do Oftalmo GPS. Obrigado, Miguel. Obrigado, professor da Flores. Chegámos ao final de mais um episódio do Oftalmo GPS, onde navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. Este episódio vai estar disponível no site SPO, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts. Visualize, comente, partilhe e nós voltaremos para novos episódios do Oftalmo GPS.